Jeremias, será que mais alguém aí estava aguardando o que vem hoje? Pois eu estava. É verdade. Jeremias, capítulo 18. Que capítulo extraordinário. Sinceramente, gente, eu estava aguardando estudar com vocês esta palavra maravilhosa, porque nós vemos um Jeremias saindo de um momento difícil. Ele estava pregando muito forte, a palavra era muito forte, era Deus falando através de Jeremias. Vocês vão perecer, vocês serão levados para o cativeiro, vocês precisam se converter, se arrepender. E de repente Jeremias é ameaçado de morte, fazem uma conspiração contra ele, lá mesmo em Anatote, o lugar onde ele tinha nascido. Anatote queria matá-lo e agora Jeremias está sentado em algum lugar, ou quem sabe até deitado, um pouco desanimado. A gente pode ver aqui, aliás, nós vimos alguns episódios atrás o desânimo de Jeremias, não é? Mas veja, Jeremias está lá sentado ou deitado. E Deus o chama. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá o farei ouvir as minhas palavras. É lá, Jeremias, na casa do oleiro, que você vai me ouvir. É mesmo, Senhor, e o que eu devo falar lá? E Deus diz: Jeremias, você não vai falar nada desta vez. Você somente vai ouvir, vendo. Você vai ver o que o oleiro vai fazer. O oleiro me representa, Jeremias. O oleiro sou eu. Então desce à casa do oleiro. Ouça bem, vale a pena. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer a vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Venha comigo, venha. Jeremias se levanta de onde está e desce à casa do oleiro. Quando o oleiro vê Jeremias por lá, ele já sabia, é o profeta, e lá vem palavras duras. Lá vem um discurso muito brutal, muito forte por parte de Jeremias. Mas Jeremias diz para o oleiro: fica calmo, fique tranquilo. Eu só vim ver. Faça o seu trabalho. Deus me mandou aqui somente para olhar. E o oleiro então pega o barro, pega a água e joga a água bem no meio do barro. O que significa isso? O barro sendo preparado, a água, a palavra de Deus que precisa estar em nós. Sem esta água viva, sem esta palavra, não funcionamos para nada. E Jeremias fica olhando aquilo. O oleiro começa a misturar o barro sem parar, misturar o barro, um pouco mais de água e misturar o barro. Interessante, nós até já estudamos isso, mas não podemos passar desta parte, não é verdade? Eu estava aguardando isso na série Jeremias. Misturando o barro, e Jeremias olhando, e Deus falando com ele. Assim é Israel nas minhas mãos. Assim somos nós nas mãos do oleiro. O trabalho estava sendo feito, as pedras girando, e agora o barro é jogado em cima da grande pedra e o oleiro começa a construir um vaso. E vai se formando o vaso, era lindo, e o vaso quebra. Jeremias fica assustado.
Mas o oleiro não se importa. O oleiro junta o barro e começa a misturar novamente, misturar de novo com água e vai misturando o barro e preparando aquele barro. E agora chega a hora de formar um novo vaso. Um novo vaso começa a se formar e era muito mais bonito do que o anterior. A ideia na mente do oleiro é colocada em prática agora num vaso ainda mais belo. E Jeremias olha aquilo e o vaso se formando. E o vaso se formou nas mãos do oleiro. E então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Deus pode fazer um vaso ainda mais belo, com a nossa vida que quebrou-se, como a sua vida que, quem sabe, quebrou-se. Deus pode fazer muito melhor. Deus quer fazer algo incrível. É isso. Ele quer fazer algo extraordinário. Este é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra que veio a Jeremias. Obrigado, Senhor, porque esta palavra aqui está. Obrigado, Senhor, por teu trabalhar. Obrigado, Senhor, por tua mão. Obrigado porque és o oleiro e o teu plano é perfeito. Tu não te enganas, trabalhas com uma perfeição maravilhosa, Senhor. Obrigado porque estás trabalhando em nossa vida agora mesmo. Nós te louvamos, ó Deus, porque és um oleiro, perfeito oleiro. Tuas mãos estão trabalhando em nossa vida. E declaramos hoje aceitar as tuas mãos trabalhando em nossa vida. Sim, nós aceitamos tuas mãos trabalhando em nossa vida. Senhor, venha fazer de nós um vaso extraordinário em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Que coisa boa orar com você.